Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Astronomia para o nível 3 da OBA, do projeto Olympic Birds. Então estamos iniciando a nossa aula 7 e nessa aula a gente vai falar sobre as constelações, um assunto de fundamental importância para a Olimpíada. Então vamos lá. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai dar uma introdução, vamos entender o conceito do que é uma constelação e vamos ver as principais constelações, constelações importantes que podem então cair na Olimpíada. Bom, então o que é uma constelação? Para muitas pessoas, se eu pedir o que é uma constelação, elas vão falar que é um conjunto de estrelas no céu. Só que na verdade não é bem assim. Bom, então a melhor definição de constelação é a gente pensar em toda a esfera celeste, então que circula então o nosso planeta, o céu no caso. A gente vai dividir basicamente essa esfera celeste em lotes, e esses lotes no caso recebem o nome de constelações. Então não são só estrelas, além de estrelas pode ser galáxias ou qualquer objeto então celeste que você possa pensar. Só os objetos então próximos ao do nosso planeta que não fazem parte de constelações, como por exemplo o Sol, a Lua e os planetas, objetos então perto do nosso planeta. Agora outras estrelas e outros objetos celestes, todos então compõem uma constelação. Outra coisa que é muito comum a gente pensar é que se a gente olhar duas estrelas no céu, então em uma determinada constelação, é muito comum da gente pensar, até eu diria intuitivo a gente pensar, que elas estão muito próximas entre si. Só que na verdade não é bem assim. Nessa imagem da direita isso está bem representado. Então, por exemplo, é a constelação do Órion, que também está registrada na esquerda. Mas aqui a gente vê então a constelação do Órion, como a gente vê no nosso planeta, a gente vê ela assim. Então aqui na direita a gente tem as estrelas dispersas como ocorre na realidade. A gente vê que as estrelas não estão no mesmo plano, não estão próximas. Por exemplo, tem estrelas que a gente vê nas constelações que parecem para nós bem próximas de outra, só que na realidade estão mais próximas da Terra do que a outra estrela que a gente vê bem do lado. Então é importante entender esse conceito. Então, como eu tinha falado, não são só estrelas que compõem uma constelação. Aqui, por exemplo, tem um objeto do céu profundo. Então é importante saber que não são só estrelas em uma constelação. Aqui é uma complementação do que eu tinha falado. Aqui no exemplo é a constelação do Cruzeiro do Sul. A gente vê dessa maneira aqui do nosso planeta. Só que na realidade as estrelas estão dispersas dessa maneira. É um conceito muito importante você saber. Então aqui tem um resumo então da história de como se formou as constelações que a gente tem hoje. São 88 constelações então que foram definidas pela União Astronômica Internacional. Então, como está escrito aqui, muitas das constelações que temos atualmente foram descritas inicialmente pelos gregos. Só que se a gente parar para pensar, na antiguidade tinha povos isolados. Por exemplo, os indígenas aqui no Brasil, eles não tinham contato com os europeus. Até mesmo se a gente parar para pensar, as pessoas que moram na Oceania na época, né, os aborígenes não tinham contato com outras pessoas. Então o que ocorreu é que cada cultura foi criando as suas constelações, foram associando a imagem de animais ou pessoas mesmo e foram criando suas constelações. Inclusive no Brasil, as tribos indígenas, né, principalmente as amazônicas, tinham suas constelações. Eram diferentes das constelações de outros locais do mundo, obviamente. Então a União Astronômica Internacional definiu essas 88 constelações, que então depois de 2030 são fixas, né? Não são como era anteriormente, que cada cultura tinha a sua constelação. E no começo também é importante saber né, que era atribuído superstições e lendas envolvendo as constelações, né? Até divindades eram atribuídas às constelações. Mas hoje a gente sabe que as constelações são definidas e a gente sabe que não tem nada disso.
Outra coisa que é muito interessante você saber é que as estrelas não estão fixas então no espaço, elas têm um movimento em torno da nossa galáxia, o que faz com que as constelações, né, se a gente pensar na figura formada pelo ligamento das estrelas, não na constelação propriamente, ela vai sofrer alterações. Aqui tem uma imagem então da constelação de Órion e Cruzeiro do Sul, as duas mais conhecidas. A gente vê então 50 mil anos antes de Cristo, elas estavam assim. A 2000 depois de Cristo, elas estão assim, né, como a gente conhece atualmente. Daqui 48 mil anos elas vão estar assim. E daqui, então, 98 mil anos elas vão estar assim. Então é importante saber que as estrelas têm um movimento e elas não estão fixas no céu. Então, se a gente pensar, uma geração não vai ver diferença alguma então nisso. Até mais uma geração não vai perceber tanta diferença, porque em uma escala astronômica, uma geração não equivale a muita coisa. Porém, se a gente pensar nos seres humanos primitivos, né, há milhares de anos atrás, eles realmente viam essa figura formada então pelas estrelas das constelações diferentes. E o que acontece é que, se a gente pensar em muito tempo atrás, muitas estrelas que compõem então as constelações estavam em constelações diferentes para a escala que a gente tem atualmente. Lembrando então que isso que eu estou falando, né, é uma figura então que é traçada entre as principais estrelas da constelação. Lembrando que a estrela é um lote e não abrange só essas estrelas. Isso é só um ligamento então entre as principais estrelas. Aqui é um slide então que abrange um outro conteúdo, né, que é de uma área chamada astronomia de posição, que também não vai cair no nível 3, mas para níveis mais avançados já é muito importante saber. Esse slide então é a localização através da esfera celeste. Então a gente pensa, então aqui está o globo. O que acontece é que temos a esfera celeste, que é um prolongamento. Por exemplo, aqui está o Polo Norte. O Polo Norte ele vai ser prolongado e vamos ter o Polo Norte Celeste. E o Polo Sul também vai ser prolongado, vai ter o Polo Sul Celeste e, consequentemente, o Equador vai ser prolongado e vai ser o Equador Celeste. É importante saber que não tem uma distância bem definida, então, da esfera celeste ao nosso planeta. Porque, se a gente pensar, tem as estrelas mais brilhantes de cada constelação, vão ter uma certa distância, só que uma constelação abrange então tudo que está naquele lote então do universo. Então abrange muito mais coisa que simplesmente as constelações. Por isso não tem uma distância bem definida. Se a gente pega um observador então no hemisfério sul, vai ser mais ou menos esse o céu dele. Vai ter o Equador Celeste passando aqui e vai ter o Polo Celeste Sul. E um conceito importante de saber é que a altura do Polo Celeste é igual à latitude do local da observação. Então ele está no hemisfério sul, ele vai ver o Polo Sul elevado. E se tivesse o hemisfério norte, seria o Polo Celeste Norte. E se você sabe então o Polo Celeste, você sabe consequentemente a latitude do local da observação. Então, para algumas questões, isso é um conceito de extrema importância. Agora vamos falar então da designação Bayer. O que seria isso? É uma coisa que não chega a ser um conteúdo, mas para o estudo de constelações isso é importante. Aqui a gente vê então o alfabeto grego, e o que acontece é que isso é utilizado para representar as constelações. Eu elaborei aqui um pequeno texto, eu vou ler então para vocês. Johann Bayer, com obras então de Tycho Brahe, como eu tinha comentado na aula anteriormente, e Hipparco, resolveu elaborar um catálogo estelar com base no brilho e posição de destaque da estrela. Algumas estrelas não se encaixam nesse sistema, como é o caso da estrela mais brilhante de Sagitários, designada por Epsilon, enquanto que Alfa é uma estrela de fraco brilho. Em algumas constelações, quando duas estrelas apresentam quase o mesmo brilho, Bayer aparentemente nomeou primeiro a que se localizava mais ao norte. Então, se a gente pensar numa constelação, a estrela mais brilhante geralmente vai ser a estrela Alfa, e a segunda estrela mais brilhante Beta, a terceira Gama, e assim por diante, para ajudar então
no controle das estrelas. Ele elaborou então esse catálogo. Então cada constelação vai ter sua alfa, beta, gama e assim por diante. Só que também é importante saber que isso não é uma regra, tem algumas exceções no caso. A própria constelação do Órion, que vamos falar depois. Agora vamos falar então das principais constelações então que a gente tem. A primeira constelação que a gente vai falar é a constelação do Órion. Então Órion é a 26ª maior constelação do céu, ocupando uma área que não é importante você saber exatamente, mas que equivale a 594 graus quadrados. É uma das constelações mais visíveis e reconhecíveis do mundo. Então eu acredito que se você gosta de observar o céu, uma das primeiras constelações que você deve ter visto era o Cruzeiro do Sul e o Órion, né? São as constelações mais reconhecíveis que a gente tem. Localiza-se então no Equador Celeste. É importante saber que o Equador Celeste ele passa mais ou menos por aqui. Em Órion também fica o Cinturão de Órion, né, que a gente conhece popularmente como as Três Marias, e são essas estrelas aqui. A gente tem Mintaka, Alninão e Alnitak, que são então as Três Marias. Rigel é a estrela mais brilhante, então Rigel fica aqui, seguida então por Betelgeuse. Órion então significa caçador, né? Essa figura celeste que a gente tem traçada pelas principais estrelas é para representar um caçador. A estrela alfa então de Órion é Betelgeuse e a beta é Rigel. Só que a Rigel é mais brilhante. Elas têm um brilho relativamente próximo, então é importante saber que não é regra a alfa ser mais brilhante, mas é o que geralmente acontece. E Órion então é o exemplo dessa exceção. A próxima constelação que vamos falar é do Cruzeiro do Sul. Então é a menor de todas as 88 constelações, isso é uma informação importante você saber. É uma das constelações mais importantes para os povos antigos, em especial aos povos então do hemisfério sul. Por quê? Porque é uma constelação que a gente utiliza de referência então para achar o Polo Celeste Sul, né, o sul consequentemente. Tanto que o Polo Celeste Sul, a gente acha ele se prolongar o tamanho do Cruzeiro do Sul em 4,5 vezes, se não me engano. Então é uma constelação muito importante por questão de referência. E para os povos antigos, eles utilizavam como localização para achar o Sol. Então, outra coisa que não vai chegar a ser um conteúdo na Olimpíada, mas eu acho bem legal de você saber, é que no Hemisfério Sul tem alguns países que têm estampados em sua bandeira a constelação do Cruzeiro do Sul. A exemplo, a gente pode citar a Nova Zelândia, que eu coloquei aqui, Samoa, Austrália, Papua Nova Guiné e, claro, a nossa bandeira então do Brasil. São os países que eu me lembro, né, que tem estampados em suas bandeiras a constelação do Cruzeiro do Sul. Talvez tenha mais um, mas eu não me lembro. Então, se você se lembrar de mais um, pode colocar nos comentários. E aqui então temos as principais estrelas do Cruzeiro do Sul. Importante, eu acredito que você saber o nome da alfa, então, que é a famosa estrela de Magalhães, né, conhecida também como Acros, e a beta, que também é conhecida então como Mimosa. Acaba que são as principais estrelas, mas não é muito difícil você decorar o nome das outras estrelas, né? Decorar não é o adequado, mas você vê alguns vídeos falando de cada estrela, acaba que fica bem fácil você saber todas as estrelas. E claro, temos a famosa Intrometida, então que é a Épsilon do Cruzeiro do Sul. A próxima constelação então é do Cão Maior. Então, para os gregos antigos, esse cão era um dos que seguiam o caçador mitológico de Órion em suas caçadas. Então, se a gente pegar as principais estrelas, a gente consegue traçar, espera, eu acabei pulando, a gente consegue traçar a imagem então de um cão, né, de um cachorro, e acaba que a constelação fica bem próxima à do Órion, então por isso que tem a associação. Sirius então é a estrela mais brilhante do céu noturno. Sirius é bastante semelhante ao Sol em tamanho e luminescência.
e está a cerca de 8,7 anos-luz de distância. É também a alfa da constelação. Então Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, não que é a mais luminosa. Na próxima aula a gente vai entender essa diferença. Mas é a estrela mais brilhante, né, visível no nosso planeta. E é interessante porque ela tem um tamanho semelhante então ao do nosso Sol. Acaba que ela é a mais brilhante devido estar a uma distância mais próxima das outras estrelas, então a 8,7 anos-luz. E a beta da constelação é a estrela de Mirzan, que fica aqui, portanto. A próxima constelação que a gente vai falar então é do Triângulo Austral. No hemisfério norte celeste, a gente tem a constelação do Triângulo, e no sul tem a do Triângulo Austral, que é uma constelação importante por questão de localização também. Não é uma constelação difícil de se localizar no céu. Então a estrela alfa do Triângulo Austral é Átria, portanto é a principal estrela que você precisa saber. E também outra coisa que eu botei só por exemplo então nessa constelação é que no Triângulo Austral a gente tem o NHC 625, então que é um aglomerado aberto. Só a título de exemplo, então aqui está a imagem então, portanto, do aglomerado, que é um objeto então do céu profundo. Então, nas constelações em um todo, todas elas então têm objetos do céu profundo. Acaba que eu só coloquei essa como exemplo, mas é importante você saber que não são só estrelas em cada constelação. Aqui temos então a constelação da Carina. Ela se torna uma constelação importante para Olimpíadas, porque a alfa de Carina é Canopus, que é a segunda estrela mais brilhante então do céu noturno. No desenho então formado pelas principais estrelas, ela fica bem nessa ponta. E aqui, como eu tinha comentado, as constelações em um todo têm objetos do céu profundo. Aqui tem alguns exemplos, os principais objetos então de Carina. Agora, então, temos a constelação de Escorpião, que é uma constelação também muito importante para a Oba. Tem muitas questões, diversas questões sobre Escorpião. Eu diria que as constelações que mais são cobradas é a do Cruzeiro do Sul, Órion e Escorpião. As constelações que estou trazendo para vocês, todas em geral, é importante você saber a alfa, pelo menos, e o desenho bem das constelações. E a Escorpião é uma constelação muito importante que você tem que estudar bastante. Ela, então, é uma das constelações do Zodíaco, que daqui a pouco eu vou explicar o que é. E a constelação do Escorpião é facilmente visualizada nas noites de inverno no hemisfério sul e encontra-se a maior parte do tempo ofuscada pelo Sol nos meses de verão no hemisfério sul. E a alfa, então, do Escorpião é Antares, que é uma estrela muito importante e tem muitas questões sobre ela. Vimos então as principais constelações, que são as que eu diria que você precisa estudar mais. Agora eu vou explicar um conceito do que são, no caso, as constelações do Zodíaco. Aqui então tem um trecho que eu tirei na internet que explica bem resumido isso. Então as constelações zodiacais são grupos de estrelas situados em uma linha imaginária, compreendida entre dois paralelos de latitude celeste, então 8 graus ao norte e outro 8 graus ao sul, da eclíptica, que é uma linha que eu já expliquei então nas aulas passadas. Eclíptica então é o círculo máximo da esfera celeste que representa a trajetória aparente do Sol ao redor da Terra. Então aqui temos as constelações do Zodíaco, não estão em ordem, mas é só o desenho das principais estrelas das constelações. O que ocorre é que o Sol ele não faz parte de nenhuma constelação. Por quê? Porque o Sol e os planetas eles fazem movimentos, estão muito próximos então no nosso planeta e fazem movimentos e acaba que eles não vão parar fixos numa constelação. Por isso não faz sentido a Lua, os planetas e o Sol fazerem parte de uma constelação. E o Sol na esfera celeste, né, no céu, ele vai fazer um movimento e sempre ele vai ter uma constelação de fundo. Então essas constelações de fundo são chamadas de constelação do Zodíaco. Temos aqui então, portanto, uma carta celeste das principais constelações do hemisfério norte e do hemisfério sul.
Eu acho de extrema importância você estudar por essa carta celeste. Se você quiser, pode pesquisar na internet essa carta, né, do site Toda a Matéria, ou se quiser, escreva que eu mando o link, porque é importante para você ter uma noção de cada constelação, né, fica próxima de qual, então é importante para você ter essa noção de distância. Bom, a aula de hoje seria basicamente isso, lembrando que a próxima aula será uma continuação desse assunto. A gente também falará das constelações. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!